כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא הכל מתנה. כל מה שקורה אנחנו מקבלים. Por que dizem que só se pode estudar Cabalá após os 40 anos? Dizem que as mulheres não podem estudar Cabalá. É verdade que antes de estudar a Cabalá é preciso estudar Torá, Talmud e toda a literatura? Gostaria de saber se é verdade ou é um mito que falam que para estudar Cabalá precisa ter filhos. É verdade isso? Bom, vamos então responder 4 perguntas com uma resposta também em 4 itens, mas com uma resposta global para a gente ter uma visão e quebrar paradigmas, ressignificar preconceitos milenares, inclusive, que todos nós carregamos, e no contexto agora sobre a ciência cabalística, de quem pode estudar, quem deve, etc. A resposta que nós vamos dar à primeira questão, que foi questionado sobre o fato de que só pode estudar Cabalá a partir dos 40 anos. Realmente está escrito isso nas obras cabalísticas, em muitas obras, em muitas transmissões orais que se tornou escrita, mas que, na verdade, a gente tem que saber também ler as próprias obras cabalísticas com o olhar da Cabalá. Porque se a gente continuar com as nossas percepções de Pshat do nível literal, porque existe na Cabalá 4 níveis acima, além dos 4 níveis de compreensão abaixo, ou seja, do estudo da Torá literalmente falando, historicamente, culturalmente, metaforicamente, com uma série de drashiot, de interpretações, as próprias obras cabalísticas, elas também se subdividem em 4, os 4 níveis de compreensão. Ou seja, a gente pode ler no literal e, se não tivermos os outros 3 níveis, principalmente o Sod do Sod, o oculto do oculto, a gente não vai ter a compreensão daquela passagem. Então, a partir dessa introdução, digamos, de resposta, já respondendo todas as 4 questões, inclusive numa só, a gente vai ressignificar esses conceitos. E nós vamos então dividir em 4 itens, respondendo especificamente na interpretação mais profunda da Cabalá a respeito dessas questões que aparentam restrição, mas que não tem nada a ver com restrição. Então vamos lá, item 1 dos 40 anos que a gente já deu uma introduzida no número. Na verdade, 40 anos, 40, o número 40, que é a letra Mem, a letra Mem alude pela Cabalá da sua letra. Vamos lembrar que a Cabalá, a gente tem que se alfabetizar em Cabalá. A gente não está alfabetizando ou nos alfabetizando em hebraico. A gente não precisa ter uma proficiência da língua, nem entender a língua. Claro que entender a língua vai conseguir ler os originais, em aramaico ou qualquer língua no seu original, saber a língua. Mas a Cabalá não é uma língua, ou ela não se utiliza, ela é uma outra linguagem, inclusive, ela é um outro modelo de conhecimento. Agora, claro, sabendo hebraico facilita, porque a gente vai entender a Cabalá da letra, do Mem. O Mem fechado e o Mem aberto, o Mem sofito, o final dessa letra, quando é colocado numa palavra, ele é totalmente fechado. E o Mem que não é fechado, ele tem uma aberturazinha embaixo, que é o conhecimento exotérico. É aquele que é de fora para dentro, aquele que está podendo ser transmitido de um para outro.
Mas o conhecimento esotérico, que é aquele que é inerente ao ser, que não dá para fazer a retransmissão de forma como a gente imagina, igual na educação ou a própria informação, ou seja lá qual for o transporte e o meio. Esse aprendizado e essa vivência, ela é individual. Ela requer o esforço de cada um na sua própria consciência e sua subida respectiva. Então nós temos esse é o mem fechado. É quando começamos a iniciar o nosso processo de purificação como almas. Nós então começaremos a entender a Kabbalah, a viver a Kabbalah. Antes desses 40, não é que não pode, a gente não vai ter a mesma percepção, a mesma agudeza, a mesma amplidão, o mesmo desenvolvimento e capacidade. É como uma lâmpada comparada a um transformador de rua ou de uma subestação elétrica. São outras tensões, outras resistências, outra corrente elétrica, uma outra potência de luz. Então a gente ainda não tem capacidade para gerar uma luz com uma potência X. A gente está no X menos 3 milhões de X. Uma mera analogia que realmente tem fundamentação na pedagogia do ensino da Kabbalah, porque cada sefirá também é considerada como se fosse um transformador da energia divina. Então, realmente, quando chega em Malhut, ela chega com uma energia que a gente é capaz de absorver, porque senão explode, o aparelho não suporta, ou seja, nosso recipiente físico, mental, emocional e todos os outros níveis que fazem parte do nosso ser aqui agora, na atual evolução planetária. Então já estamos respondendo os 40 anos, que não é a idade cronológica, muito pelo contrário, porque se a gente sabe que existe Gilgula Neshamot, reencarna a roda das almas, a gente reencarna, a gente não tem uma idade apenas. A cronologia da idade de um ser, ela não é a verdadeira mensuração da idade da consciência, da idade do espírito. Não é à toa que os cabalistas, eles medem a idade de uma pessoa não pela idade cronológica, assim como o início do despertar daquela consciência para as revelações dos segredos dos céus, capacidade de absorver aquelas revelações. E esse início tem a ver com... O início é a idade de nascimento daquele ser. E aí sim, o 40 tem a ver com a purificação, que não é cronológico. Então podemos ter 320 nessa idade de abertura da consciência, de desenvolvimento e expansão. Muito importante, então, lembrarmos, nós tivemos outras vidas, então a gente já carrega um certo nível de maturação. Se a gente se focar cada vez mais nesses estudos de espiritualidade e com a Kabbalah, nesse momento, vivenciando esses ensinamentos, a gente já vai crescendo nesse despertar de consciência e evoluindo. E aí, certamente, que numa próxima vida ou numa vida fora da matéria, a gente já vai estar numa outra etapa. Agora vamos ao item 2, que diz respeito à pergunta sobre a mulher não poder estudar ou ser restrita ao estudo da Kabbalah. Na verdade, a nomenclatura, a palavra, o significado para mulher feminino em Kabbalah é uma das polaridades partícipe do todo, masculino feminino, coluna da direita e esquerda com a coluna do centro. Então nós temos essas polaridades na árvore da vida, que é a base da Kabbalah. Todos nós recebemos e doamos, todos nós geramos e somos gerados. Esse processo bionívoco, ele corresponde a esse estado masculino feminino na linguagem cabalística. Para quem é cabalista sabe muito bem disso. E as sefirot, todas elas doam e recebem, menos Keter, que é só uma doadora universal, que é a expressão da divindade, que tinha que ser, claro, e Malhut, que é onde a gente está, que a gente só recebe, que ela é feminina nesse sentido. Então, não é por acaso que Malhut é feminino, exatamente porque ela só recebe. Agora,
Na linguagem antropomórfica humana, a mulher recebe, né, no sentido da reprodução, de geração de filhos, ela recebe o espermatozoide, o homem deposita, ele doa. Então, essa é a linguagem. Em Coelet, nos 3 livros que Rei Salomão escreveu, também foi muito mal interpretado no início, quase não foi publicado, quase não foi a público, não se tornou disseminado, por desconhecimento da Kabbalah na época dele. Não dele, mas de quem fazia parte do processo de, digamos assim, autorização e aprovação do conselho. Porque a linguagem ali parece ser uma linguagem de um psicólogo da sexualidade, da psicanálise que diz respeito à sexualidade, só no nível material, inclusive, não entendiam a linguagem, o libido, etc., que Freud depois veio trabalhar mais recentemente no nosso período, na idade da Terra, mais próximo a nós, mas o rei Salomão, ele trabalhou toda essa linguagem cabalística nos seus livros. Então a gente não está entendendo bem o que está sendo narrado ali, porque existe e exige um outro tipo de estudo e olhar. O feminino é a recepção da luz divina. Então, em geral, até no devocional judaico, a mulher não precisa fazer muitas mitzvot, para quem segue a Alahá, para quem segue a lei judaica, a convenção ortodoxa, digamos assim, ela não precisa fazer muito. Por quê? Por causa disso. Porque eles estão interpretando literalmente a questão da mulher, que ela já recebe a própria luz divina e o homem precisa aprender a receber. No fundo, a Kabbalah está explicando de forma que vai abranger todos os públicos, a todos nós. Mesmo quem não é ortodoxo, ou quem não segue a Alahá nesse sentido, do Shulchan Aruch, do Rabino Yosef Karo, que compilou os ensinamentos dos Rahamim, dos sábios, que foi passado de geração em geração, na linhagem, na visão judaico-ortodoxa, rabínica, mesmo assim, pela Kabbalah, a gente desdogmatiza, a gente entende certos sistemas de crenças e valores, e a gente pode ir muito além, sem refutar, sem negar ninguém, porque cada um tem seu caminho, e cada caminho pode gerar luz, sim, agora, desde que a gente entenda a Kabbalah vivenciando-a, porque senão a gente vai ficar no dat só nas regras, e não vai ter dat, não vai ter um conhecimento, volta ao número 40, esse conhecimento esotérico. A gente acabou respondendo em parte o item que seria esse terceiro, já no item 2, porque existe um grande erro de estudar tudo primeiro e depois a Kabbalah. Indiretamente no item 12 a gente já respondeu, porque na verdade a Kabbalah que é a base, que é a essência. Se ela é a essência, existe um erro pedagógico, espiritual e aqui na terra de quem estuda a Torá, de quem estuda as escrituras, de quem estuda qualquer fonte religiosa ou não religiosa, porque se a Kabbalah ela faz o despertamento da consciência, ela nos une a um conhecimento verdadeiro, permanente da essência. Ela não está na aparência, ela não está na casca. A própria Kabbalah fala, são clipotas, a gente tem que descascar aquele estudo, aquela prática, a gente tem que entrar na essência, senão a gente fica na máscara, na personalidade que é superficial, a gente não vai no âmago, fica nas camadas, rodeando, enrolando, e a sabotagem do ani deformado, do ego, doente, desequilibrado e inferior. Então, ao contrário, inclusive existem a ciência da Kabbalah explicando por que a Kabbalah tem que ser introduzida desde já. Então, não é preciso chegar aos 40, depende da consciência, da idade da consciência, ela pode estar preparada, ou se não está, se prepara para tal. Essa é a ferramenta, essa é a pedagogia que a gente precisa introduzir, ter, claro, didática para fazer esse tipo de abordagem. Não ter discriminação, mulher, e seja quem for, de qual opção sexual, de qual etnia, de qual cultura. Importante, a gente está só complementando, a gente ter o equilíbrio das polaridades, a gente não tem que inverter a ordem dos estudos, porque a gente já tem que ensinar aos filhos que a gente é uma alma, pertencente à alma das almas, nós não somos um corpo, nós não somos uma matéria, uma coisa que aqui acabou, porque esse é o materialismo, isso é o problema da ilusão também da matéria e do ego, do ani doente, ele está e cego, ele não percebe, então é preciso reverter desde já na educação.
E para fechar então a resposta no item 4, porque foi perguntado que para estudar Kabbalah precisa ter filhos, é outra literalidade que além de ser uma ignorância, porque tem a ver com o item 3 da resposta, a gente está invertendo a ordem do estudo e prática da Kabbalah. A gente não tem que ter filhos para depois estudar Kabbalah, a gente tem que estudar tudo para depois estudar Kabbalah, a gente tem que fazer tudo para depois viver a Kabbalah. Porque se a Kabbalah é a recepção da luz divina, se a gente deixar para depois as coisas de Deus, entre aspas, essas coisas, a gente está invertendo, a gente está vivendo as coisas de não Deus, da matéria, do passageiro, da limitação. Estamos no Egito. Estamos aprisionados, estamos no ego, estamos doentes, estamos desequilibrados, estamos desinformados, estamos sem o conhecimento, estamos cegos para a consciência divina e nós estamos então em turbulência e no caos. E para fechar, vamos ser bem objetivos na parte dessa resposta desse item 4, porque ter filhos em Kabbalah são extensões da alma. E extensões da alma na estruturação cabalística das midot, das qualidades. Um filho é a resultante de Sefirot, das polaridades entre Sefirot. Hesed Gevurah vai dar Tiferet. Então nós temos um equilíbrio em Tiferet. Chokhmah e Binah vai ter Dat, que é uma Sefirah oculta, que é reflexo de Keter. Só uma pincelada complementando e finalizando a ideia de filho. Então, Chokhmah, pai, Binah é a mãe, Da'at é o filho, que é uma sefirá oculta, que ninguém vê, é o filho do Altíssimo, todos nós devemos ativar. Conhecimento é o Da'at, é o 40, que a gente volta agora à resposta do primeiro, com relação ao primeiro item, para fecharmos o raciocínio. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא